Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 131837 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @AIG 131837 escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja AIG 131837 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos e de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens
com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassou R$1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos os que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aleluia, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus,
Eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Gideão, Davi. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesta live. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número agora de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nessa live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão juntas conosco em um só espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. Em o nome dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias e glórias a ti. Gratidão pela presença. Bom, escolha um número aí de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Hoje é de número ímpar, né? Par. Hoje é de número par 20, rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. O livro é Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. O livro de Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías para a sua meditação. Capítulo 56 do livro de Isaías. Capítulo 56 do livro de Isaías contém 12 versículos. A vocação dos gentios. Assim diz o Senhor: mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda, se profana o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se ouve chegada ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca,
porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número par 14 e de número ímpar 13. Glórias ao nosso Senhor Jesus. O livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 20 do livro de Jeremias. Capítulo 20 do livro de Jeremias contém 18 versículos, que diz assim: amaldiçoado Passur, que meteu o profeta no tronco. Do 1º ao 4º versículo. Passur, filho de sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então preferiu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos dos reis da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Sortear o livro. O livro é livro de Miqueias, 7 capítulos. O capítulo do livro de Miqueias é o capítulo 5 do livro de Miqueias. Gratidão pela presença, a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador para todos nós. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão contra a vara a face do juiz de Israel. E eu, tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, Senhor, os entregarei até ao tempo em que há que estar em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos seus filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. O livro para meditação é o livro de Números, 36 capítulos. O capítulo do livro de Números é o capítulo 2 do livro de Números.
Capítulo 2 do livro de Números contém 34 versículos. A ordem das tribos no acampamento, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que acamparão da banda do Oriente para o nascente serão os das estandartes do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Amidade, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. O rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Mateus. O capítulo é o capítulo 25 do livro de Mateus. Capítulo 25 do livro de Mateus contém 46 versículos, que diz assim: a parábola das 10 virgens, do 1º ao 4º versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei ler para vocês agora, Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta é a oferta de número 6. Oferta de número 6. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oferta de número 6 diz assim: nossa sexta oferta envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais: @milhaofertadim, @as_sem-ovelhas, @as-igrejas-e-os-dons e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas para te examinar. E se você não estiver adulterando nenhuma dessas 20 mensagens, porque todas as 6 mensagens são 100% as Escrituras Sagradas do Senhor Deus, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui, vamos sortear uma oração. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. A oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual,
que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundância, abundante paz, graça e alegria. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluias e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos rebanhos, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 16, par e 15, ímpar. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Contém 12 versículos, do 4º ao 7º versículo, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de nós vos nas igrejas do Senhor Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo do Senhor Deus, para que sejais considerado digno do reino do Senhor Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com o Senhor Deus que ele dê em paga tribulações aos que vos atribulam. E a vós, outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, o Cristo, com os anjos do seu poder. Glórias e aleluia. Vamos a mais um livro. Mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas para a sua meditação. O livro é Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Capítulo 4 do livro de Apocalipse contém 11 versículos. A visão do trono do Senhor Deus, do 1º ao 4º versículo. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sadórnio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. O livro é Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Judas contém um capítulo que contém 25 versículos.
Exemplos da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, umas vezes por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro a ser sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 93 do livro de Salmos. Capítulo 93. Capítulo 93 do livro de Salmos contém 5 versículos. O poder e a majestade do Senhor Deus, do 1º ao 4º versículo. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios ao seu bramido. Levanta os rios no seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. E o livro é Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 26 do livro de Ezequiel. Capítulo 26 do livro de Ezequiel contém 21 versículos. Profecia contra Tiro, do 1º ao 4º versículo. No 10º ano do 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim como diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e os deixarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 38. Oferta de número 38. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nossa oferta de número 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo
com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus ou Cristo falou em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós das 12 igrejas virtuais que provar que a ministração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios nas nossas atividades não são ministérios de igrejas do Senhor Jesus ou Cristo, com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas e dos sorteios, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos nesta live. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. E lembrando a vocês, mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mentalize aí um número para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando com você para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. O livro é Efésios, 6 capítulos. Mentalize o número para que o Senhor e o Espírito Santo possam estar falando ao seu coração com o livro e um capítulo para sua meditação no final desta live. Livro de Efésios, vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos. A unidade da fé, do 1º ao 4º versículo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Glórias ao Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número para que no final desta live o Senhor e o Espírito Santo possam estar falando ao seu coração. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 2 do livro de Êxodo. Capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Êxodo contém 25 versículos. O nascimento e educação de Moisés, do 1º ao 4º versículo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco
calefetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Segunda João contém 13 versículos. O amor fraternal, do 4º ao 7º versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor e Senhora, peço-te não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, e que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vamos a mais um livro. O livro de Joel, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel, capítulo 1 do livro de Joel. Contém 20 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Do 1º ao 4º versículo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Um sorteio. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 4 do livro de João. Capítulo 4 do livro de João contém 54 versículos. A mulher de Samaria, do 1º ao 4º versículo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Senhor Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que o Senhor Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 5. E lembrando a vocês que as orações, todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o
o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1 318 37 300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Esther. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos. Os judeus são autorizados a resistir, do 1º ao 4º versículo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e deu a Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agogita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel contém 28 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Estes homens subia da sua idade de ano em ano e a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é livro de Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 5 do livro de Josué. Capítulo 5 do livro de Josué contém 15 versículos.
A circuncisão dos filhos de Israel, do 1º ao 4º versículo. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desanimou-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Geate Arorote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Aos homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos. Buscai ao Senhor Deus e vivei. Do 1º ao 4º versículo. Ouve esta palavra que levamos como lamentação sobre vós, a casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10. A casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 3 do livro de Esdras. Capítulo 3 do livro de Esdras contém 13 versículos. É levantado o altar, do 1º ao 4º versículo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor Deus de Israel, para sobre ele oferecerem os holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homens do Senhor Deus. Firmamos o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diário, segundo o número ordenado para cada dia. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, João 15, e lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23, e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aos sorteios dos 20 números, do qual
eu pedi para que você mentalizasse o número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio, para a honra e glória do nosso Senhor. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 56. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 20. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Números, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 25. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 93. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 26. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de João, capítulo 4. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Esther, capítulo 8. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Josué, capítulo 5. E você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. E por último, você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 3. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua vida. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na igreja a igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na igreja IG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada, na igreja Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras informações do vídeo, em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja onde está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais em dinheiro, até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias para tirar suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinando nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês nesta live. Que cada um possa ser muitíssimo abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz e aguardo vocês na próxima live.